Bem, alunos, na última aula, nós vimos rigor e ética. Eu sou professora Márcia e esse é o curso de projeto de pesquisa. E por falar em rigor e ética, vamos aprender nessa aula a fazer citação. Citação, que são procedimentos para as referências. Há duas formas de citação: a direta, que é aquela que você faz a transcrição de parte de um conteúdo de uma obra, né? É o recorte mesmo. E nesse caso você vai copiar e colar no teu trabalho. Por exemplo, não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabermos algo que nos permita viver a cidadania com sobriedade, né? Completude. Há duas formas. Primeira forma, então, é essa, em que ela tem duas linhas e você cita o autor dentro do parênteses. O autor dentro do parênteses, maiúscula. Maiúscula. Dentro do parênteses, nós usamos maiúscula. Certo? Dentro do parênteses, maiúscula. Duas linhas apenas, estão vendo? Outra forma é referenciando e citando. Primeiro você referencia, você põe o nome do autor fora do parênteses. Então você referencia e depois cita. Então, o que você faz? Você letra minúscula. Quando você referencia e depois cita, a letra é minúscula. Fora do parênteses, minúscula. E vejam, menos de 3 linhas, até 3 linhas, né? Existe também um caso quando a citação ela é maior do que 3 linhas, certo? Então, aqui retomando, você está copiando na frente, citando dentro, vejam, maiúscula. Com mais de 3 linhas, você adentra a margem, 4 centímetros, não coloca aspas, vejam aqui, uso de aspas, até 3 linhas, uso de aspas, até 3 linhas, uso de aspas, certo? Aqui e aqui. Menos de 3 linhas, aqui e aqui no finalzinho, ok? Vamos tirar aqui e aqui no finalzinho. Mais de 3 linhas, você não usa aspas, adentra a margem, tipo 10, diminui se o texto é 12, 10, se é 10, 8. E você, olha lá, fora do parênteses minúsculo. Se você puser no parênteses maiúsculo, tá certo? As citações com mais de 3 linhas devem ter um tipo de destaque, como eu falei. Fonte 10, se for o texto em 12, se for em 10, o texto 8, a citação. E se aplica um recuo
de 4 centímetros, isso de acordo com a nova ABNT. A indireta é a seguinte: você lê um artigo e depois que você leu o artigo, você resolve citá-lo, porque é interessante, né? Então, o que você tem que fazer? Você segue o mesmo formato, mas você pode citar com as suas próprias palavras, não precisa copiar e colar, é o que nós chamamos de paráfrase. Sempre falando o nome do autor, o ano da obra e a página. Fora do parênteses minúsculo, dentro do parênteses maiúsculo. Então, a indireta é quando você passa para as tuas palavras as palavras do autor. Qual o cuidado que você tem que ter? Você tem que ter cuidado de não mudar o que o autor falar, não alterar as palavras, é o sentido, né? O sentido das palavras dadas pelo autor. Se ele colocou não é importante isso, você recorta e esquece do não, aí vira é importante, tá certo? Precisa tomar cuidado, portanto, nesse sentido. Ficou claro? Vamos fazer o piccolo ripasso. Duas formas de citação, vocês já sabem? Já? Direta e indireta. A direta de duas maneiras, menos de 3 linhas e mais de 3 linhas, ou até 3 linhas e com mais de 3 linhas. Citou autor dentro do parênteses maiúsculo, fora do parênteses minúsculo. Indireta é a paráfrase, quando você pega a palavra do autor e você mesmo escreve aquilo que ele escreveu. Cuidado, não alterar as palavras do autor. Ficou claro? Espero que sim.